Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Aeliton. E um problema que o pessoal tem quando vai utilizar os formulários do Google é trabalhar com caracteres sobrescritos e subscritos. Sobrescrito, por exemplo, quilômetro quadrado. Eu quero pôr o doisinho lá na parte de cima, mas eu não consigo. Ou ainda o caractere subscrito, que é quando aparece na parte de baixo, muito usado em química, por exemplo, a forma da água H2O, eu não consigo deixar o 2 pequeno na parte de baixo. Então, existe um site que permite colocar caracteres sobrescritos e subscritos no formulário do Google. Então, eu abri uma nova aba aqui do navegador e eu digito o site aqui, unicodeit.net, tá? Então, esse é o site. O nome desse site, Unicode IT, né? Mas digita-se unicodeit.net. Ele utiliza comandos em LaTeX e ele dá uma resposta, uma saída aqui para a gente. Então, no caso aqui, para caracteres sobrescritos e subscritos, a única coisa que vocês precisam saber é que o acento circunflexo ele vai sobrescrever o caractere, ele vai para a parte de cima, e o underline, né, a sublinha, ele joga o caractere para a parte de baixo. Portanto, se eu quero o quilômetro quadrado, como eu tinha mostrado ali, eu coloco o acento circunflexo antes do número 2. Caso o acento não apareça, você aperta o espaço, depois ele vai aparecer. Agora, eu vou copiar esse quilômetro quadrado aqui, Ctrl C, e vou até o meu formulário e colo, Ctrl V. Agora apareceu o 2 pequeno ali, como era do meu desejo, que antes eu não conseguia. Vou colocar caractere subscrito agora, como a fórmula da água, por exemplo, H2O. O 2 eu quero ele na parte de baixo, então eu aperto a sublinha aqui e o 2 ele vem para a parte de baixo. Copio esse H2O daqui e colo no meu formulário. Colando no meu formulário, eu tenho a forma da água agora corretamente escrita, com 2 subscrito ali na parte de baixo da linha. Então, quem quer caracteres sobrescritos e subscritos, é só utilizar esse site aqui, chamado de Unicode IT, tá? Que isso é possível. Aí a gente cola, copia daqui do site e cola no formulário para nós conseguirmos aí esse tipo de controle ali no formulário. Eu preparei aqui um arquivo do Microsoft Word com algumas dicas de utilização desse site e também de inserção de símbolos. Então, eu vou abrir aqui o arquivo do Word com vocês, tá? Esse arquivo vai estar disponível em PDF também. Então, aqui eu tenho o arquivo do Word, formulário do Google e catálogos de símbolos. Então, aqui está mostrando o acento circunflexo e a sublinha, utilizando o Unicode IT. Tem também, se você quiser, aquele I, aquela letra I diferente dos números imaginários ali. Você coloca um /i lá no site e você consegue essa letra I diferente também. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Colocando o /i, eu consigo uma letra I diferente aqui. Então, copio e colo. Tá? Eu quero, por exemplo, 2i mais 5. Tá?
Se eu não quiser, eu posso utilizar a letra I normalmente, 2I mais 5. No entanto, fica uma letra I normal, não fica diferente, igual nesse caso aqui. Tá? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, eu vou voltar agora no arquivo do Word e vou mostrar para vocês algumas possibilidades. Então, primeira coisa, o Unicode IT, ele é um site que ele utiliza comandos em LaTeX, tá? O LaTeX, você digita um comando ali e ele vai te dar uma resposta. Essa resposta aí você pode estar colando no formulário do Google. O vídeo que eu estou gravando aqui, eu vou disponibilizar o link desse vídeo aqui nessa região do documento. E esse documento, ele estará na descrição do vídeo, logo após o vídeo de estreia. Tá? Então, para utilizar esse site, primeira coisa, quais são os caracteres que eu posso sobrescrever, ou seja, deixar na parte de cima da linha? São todos esses aqui. Então, os algarismos de 0 a 9, todos podem ser colocados. As letras maiúsculas não são todas, tá? Aqui tem a lista das letras maiúsculas que eu consigo sobrescrever. E as letras minúsculas, somente a letra Q eu não consigo. Então, todas as demais letras minúsculas eu consigo deixar sobrescritas. No caso dos caracteres subscritos, ou seja, na parte de baixo da linha, novamente, os algarismos de 0 a 9, eu consigo colocar todos eles ali na parte de baixo da linha. E as letras maiúsculas eu não consigo colocar na parte de baixo, somente as letras minúsculas. Tá? E as letras minúsculas que eu consigo pôr são essas que estão listadas aqui. Então, como utilizar? A gente entra no site, como eu mostrei para vocês, né? E vai digitando aquilo que nós queremos. Então, isso permite, por exemplo, eu fazer uma equação exponencial. Eu vou voltar ali para a minha tela do navegador e aqui no site, por exemplo, eu quero 2 elevado a 2x menos 1 igual, vejamos, 128. Tá? Então, eu quero uma equação exponencial. Esse 2x menos 1 eu quero na parte de cima. Então, eu coloco o acento circunflexo antes de cada item que eu desejo colocar na parte de cima, inclusive do sinal de menos. Pronto, agora eu tenho uma equação exponencial aqui. Eu copio ela, Ctrl C, vou até o formulário do Google, Ctrl V. E eu posso pôr também nas minhas alternativas, tá? Tudo que eu puder fazer na questão, eu consigo fazer na alternativa também. Então, eu fiz uma lista com diversas coisas que vocês podem estar fazendo aqui. Tá? Então, você pode pôr uma equação exponencial. Os símbolos utilizados na química, né, dos íons, por exemplo, N3- seria um íon do átomo de nitrogênio com carga 3 negativa. Então, eu coloco o sinal, o 3, o sinal de menos, e eu coloco o acento circunflexo. Vai para a parte de cima. Se eu quiser uma fórmula química de alguma substância, é só eu digitar essa fórmula química ali no meu sistema, ali no site. Então, eu tenho ali a fórmula química da glicose que eu coloquei. C6H12O6. Né? Então, o 6 ele é subscrito, eu coloco na parte de baixo. O 12 também é, então eu coloco antes do número 1 e antes do número 2 também. E, por fim, antes do número 6.
Portanto, eu vou conseguir fazer qualquer fórmula química aqui. Eu posso ainda colocar isótopos radioativos, por exemplo, urânio 92, 238. Né? Então, eu vou colocar o número de massa na parte de cima e vou colocar aqui o número atômico na parte de baixo. Então, eu tenho aqui urânio 92, 238. Copio aqui e colo no formulário. Seguindo com mais exemplos. Então, nós temos aqui, dá para trabalhar com matriz. Eu não consigo desenhar uma matriz, tá? Eu só consigo escrever por extenso na linha ali. Então, matriz A 3×3. Então, eu copio daqui e colo lá, tá? Tem alguns símbolos aqui, por exemplo, esse aqui é o sinal de vezes, tá? Sinal de vezes como ponto, e eu tenho também o sinal de vezes com o X. No caso, esses símbolos, eu tenho todos eles listados na parte de baixo aqui do documento, tá? Então, depois a gente vê esses símbolos aqui na parte de baixo do documento. Então, eu queria só falar mais uma coisa aqui. Eu consigo colocar os íons, né? Então, é só colocar caractere sobrescrito, consigo colocar os índices subscrito e eu consigo colocar as setas, seta para a direita ou seta para os dois lados, tá? Aqui eu dei um exemplo onde eu coloco direto ali no Unicode IT. Então, eu copiei o comando aqui e agora eu irei para a tela do site e eu vou colar. Colando aqui, eu tenho a equação química toda. No entanto, esse símbolo aqui, que é seta para a direita, eu posso estar trocando por uma seta para direita e esquerda, ou seja, para os dois lados. Seja digitando o comando aqui, ou eu posso também, vou copiar aqui já, Ctrl V, ou eu posso ir no meu catálogo de símbolos. O Word, ele possui um catálogo de símbolos e eu posso estar inserindo esse símbolo e copiando. Para vocês não terem que ficar procurando símbolos, porque a gente vai lá no inserir símbolo e procura mais símbolos e tem um monte aqui. Para não ter que fazer isso, eu organizei esse documento aqui, tá? Em versão do Word e em PDF também, onde pode estar copiando esses símbolos e colocando ali diretamente no formulário do Google. Então, eu vou copiar aqui a seta que eu desejo, tem vários tipos de seta aqui. Ctrl C. Depois de copiar, eu retorno ali para a tela do meu navegador, no formulário do Google aqui, e aperto o Ctrl V. Nós temos então aqui a seta para a direita, que é aquela que eu queria. Então, vocês podem estar utilizando esse arquivo aqui, da descrição do vídeo, para estar copiando e colando símbolos na tela do seu navegador, lá no formulário do Google. Então, retornando para o arquivo do Word, só para poder fechar esse assunto. Então, nós temos aqui diversos símbolos. Tem um catálogo de símbolos aqui. Então, esses símbolos existem já no Microsoft Word. No entanto, eu
dei uma arrumada, uma organizada para facilitar para todo mundo. Então, nós temos símbolos variados aqui, da parte de música, avançar e retornar. Símbolos utilizados em conjuntos, né? Pertence, não existe, intersecção, união, está contido, e assim por diante. Comparações, maior, menor, né? Maior ou igual, menor ou igual, sinal de diferente, aproximadamente. Símbolo de perpendicular, paralelo, mais ou menos. Quem trabalha com vetores, a gente pode usar esses símbolos aqui, né? Vetor entrando no plano ou vetor saindo. Tem várias frações que podem ser colocadas aqui e algumas operações como por mil, né? Derivada parcial, já é coisa mais do ensino superior, né? E assim por diante. No caso desses símbolos de derivada, com um ponto e com 2 pontos em cima da letra, basta você digitar esse comando aqui, /dot, e colocar a letra que você deseja. Então, eu vou copiar aqui, Ctrl C. Vou lá para o meu navegador, entro aqui no site, Ctrl V, eu tenho X ponto. Se eu quero um R ponto, um T ponto, um G ponto, é só trocar a letra que vai entre as chaves. Se eu quero 2 pontos em cima da letra, só pôr um D a mais ali. Tá? Outra coisa que eu posso fazer com as letras é colocar uma barra em cima da letra. Tá? Isso vale tanto para letras minúsculas como para letras maiúsculas. Tá? Então, isso é utilizado em matriz conjugada, por exemplo. Então, vamos lá. Nós temos esses símbolos aqui, as variações das letras. Então, temos o angstrom, que é representado pela letra A com essa bolinha. Tá? A barra em cima da letra, que eu já falei. E nós temos as letras gregas aqui também. É só copiar a letra grega e colar diretamente no formulário do Google. Todos esses símbolos listados aqui, vocês podem colar diretamente no formulário do Google. Não precisa passar pelo site, tá? Você vai usar o site quando você quer algo diferente. Então, você quer colocar ponto ou 2 pontos em cima de uma letra diferente. Você quer colocar uma barra em cima de alguma outra letra, tá? Ou, como eu disse lá no início, quando você quer os caracteres sobrescritos e subscritos. Então, aqui nós temos as diferentes setas aqui no final. E um detalhe aqui das letras gregas, né? A letra alfa, a letra ni e a letra ki são transformadas em letras do nosso alfabeto, quando nós colocamos no formulário do Google. Então, vira uma letra A, uma letra V e uma letra X. Então, a gente não consegue, pelo menos com essas informações aqui, utilizar essas 3 letras. Tá? As demais letras que estão aqui, nós conseguimos. No caso da letra Φ, a letra Φ minúscula, é invertido. Deve ter algo a ver com a programação do formulário, não sei, tá? Se você quiser essa letra Φ no seu formulário do Google, você vai ter que copiar a outra letra, tá? E se você quiser essa letra Φ minúscula, você vai ter que copiar a letra que eu falei anteriormente, tá? Então, é invertido quando você cola no formulário do Google. Mas é só para essa letra. Todas as demais letras você copiou, vai sair exatamente a letra que você copiou, tá? Então, basicamente é isso. Então, resumindo, caractere sobrescrito e subscrito
utilizando o site Unicode Haiti e os diversos símbolos aí, vocês podem estar copiando e colando a partir desse documento que estará disponível para vocês. Tá? Então, um abraço a todos. Eu espero ter ajudado. Se você acha que esse vídeo ajudou você, você pode estar dando joinha, curtindo o vídeo e pode estar compartilhando com alguém que você acha que vai precisar dessas informações. Ah, eu não mexo com isso, mas se você conhece alguém que acredita que vai se beneficiar com essas informações, então compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Então, um abraço e até a próxima.